Vocês acham que eu ganho dinheiro só por causa do Nerd, né? Mas se eu disser pra vocês que a maior fonte de renda da minha empresa vem de um site. Exatamente, um site. Cifras. Vem comigo que hoje eu vou te explicar como é que eu ganho mais dinheiro com um site do que tendo o maior canal de cultura pop do mundo. Vamos lá. Fala, galera Trunks, Peter aqui! Bom, não sei nem por onde começar, né? Que eu quero contar pra vocês um pouquinho da história dos Cifras, do site, como que ele surgiu, pra aí sim chegar no ponto principal desse vídeo aqui. Então eu quero voltar um pouquinho no tempo, pouca coisa no tempo, pra não encher o saco de vocês, mas pra dar o contexto de como eu sou um programador, porque eu, antes de tudo, eu sou um programador. Eu comecei minha carreira profissional como programador. E graças ao meu pai, né? Quando eu tinha lá 10, 12 anos de idade, eu tinha lá um computadorzinho pequenininho, né? Um TK-85. E ali eu aprendi a programar Basic, a primeira linguagem de computador que eu aprendi. Então, dali eu comecei a criar vários programinhos, joguinhos e tal. Enfim, né? Eu já contei essa história algumas vezes aqui. E mais pra frente, em 1998, eu conheci a internet. Só que não significa que eu sabia programar pra internet. Não tinha a menor noção de como funcionava a internet. Eu conheci a internet no escritório do meu ex-chefe, justamente a pessoa que me levou pra San Clemente, que me convidou pra morar na Califórnia, né? Eu tava lá trabalhando com ele, aí ele deixou o computador dele ligado. Aí eu fui lá, digitei o primeiro domínio, né? Que me falaram que dava pra eu baixar jogos de Atari, né? Ou seja, emulador. Fiquei louco aqui. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu programava pra empresa dele. Eu fazia um programa na época de estoque, entrega de pedidos. Eu fazia tudo em Clipper. Não sei quem é que vai conhecer essa linguagem, né? Enfim. Que era muito usado em lojas, né? Sistema de loja. E aí eu conheci a internet e falei, pô, quero aprender como eu faço, como eu apareço aqui dentro da internet. E eu quero fazer um site de emulação. Ou seja, eu também quero ter um site aqui dentro pra baixar joguinho de Atari, Mega Drive, Master System, aquelas coisas que eu adorava. Eu sou muito, muito nostálgico com relação a videogame. Então pra mim aquilo ali, cara, ter aquele contato com a internet, vendo aqueles joguinhos, podendo baixar aqueles ROMs, né, para os meus emuladores, foi sensacional. Comecei a aprender um pouquinho HTML e tal. Aí tinha um amigo meu, né, que foi criado junto comigo lá no bairro que eu morei, quando eu era garoto, e ele sempre me ensinou muita coisa de computador. E ele começou a me ensinar programação pra internet, voltando pra internet. E foi, tipo, bem tranquilo pra mim, porque basicamente eu tinha que, né, simplesmente adaptar a programação que eu já conhecia com Basic, né, ou Clipper, ou DBase, né, pra internet. Ou seja, ali no caso eu tava aprendendo ASP na época, né, ASP. E comecei a desenvolver os primeiros protótipos de site. O primeiro que eu desenvolvi se chamava rommania.com. Não sei nem se esse domínio existe ainda hoje, mas enfim. E ele era muita coisa de HTML, muita coisa de hardcode, quem é programador vai entender o que eu tô falando. Ou seja, não tinha muita linguagem de back-end, era muita coisa focada lá na interface, no próprio computador, né, de front-end. Mas tinha alguma coisinha ou outra de back-end, mas já gerando hardcode, era uma coisa muito, muito precária ainda, eu tava entendendo como é que se conectava com o banco de dados na época. Aí o site foi pro ar, porque eu gosto de fazer as coisas assim, eu gosto de simplesmente jogar as coisas no ar pra funcionar rápido, né? Vi que funcionou, comecei a aprender mais ASP ali, aí recebi uma proposta de trabalho pra trabalhar com PHP, e eu não dominava PHP na época. Pô, devorei um livro de PHP ali e aprendi PHP muito rápido, e dominei bem o PHP. Também é uma outra questão de você adaptar a linguagem que você sabia pra outro tipo de linguagem, né? E pra mim foi bem tranquilo. Eu fui trabalhar na Vesper como programador. Fiquei 3 meses lá, fiz bastante coisa em PHP, dominei bastante a linguagem. Não cheguei a criar nenhum site em PHP, mas estava assim criando sites em ASP, ou seja, dominava duas linguagens. E fui chamado naquele meio tempo para trabalhar na GE, na General Electric, né, em Petrópolis. Bom, e ali minha vida mudou completamente, porque ali eu comecei a ganhar um pouco mais de salário, então eu tive tempo pra respirar mais, pra não me preocupar com tantas coisas, consegui me dedicar mais tempo pra programação. Quando eu chegava em casa, eu programava muito mais coisas. Fiz meu segundo site de emulação, que chamava besthomesites.com, esse ficou famoso na internet, muita gente acessava ele. Foi desse site que eu ganhei meu primeiro cheque de $50. Ou seja, aquilo mudou minha vida. Eu falei, porra, eu consigo ganhar dinheiro com esse negócio. Eu consigo ganhar dinheiro com internet. Eu falei pro meu pai, eu ganhei um cheque. Meu pai, porra, faz um quadro. Não quis fazer quadro, quis descontar o cheque. Pô, pra mim $50 era dinheiro na época. Ok, agora vamos pro Cifras. Eu tinha uma banda, né? Eu toco violão, eu canto, tenho uma banda. Tina e Gustavo, com estilo pop rock, aí estão gravando seu primeiro CD de forma independente. Vai ficando com Barba Azul. Ainda ouço sua voz pela casa, não encosto em nada. Até hoje, inclusive, tô pra lançar meu álbum. Em breve eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês me ajudem pra escutar um pouquinho lá no Spotify quando eu lançar. E vai ser, cara, essa semana próxima. Já vou lançar as primeiras músicas aí. Quero muita opinião de vocês. Mas vamos lá. Não é pra falar sobre música aqui agora. Bom, também, né? Sobre os Cifras. Eu recebi um telefonema, né? Do baterista da minha banda, que inclusive tá produzindo o álbum comigo agora, né? Junto comigo. Falando, Peter, por que a gente não toca no nosso próximo show Beautiful Day, do YouTube? Falei, pô, vamos fazer isso, né?
Mas beleza, vou tirar essa música. Mas eu pensei, não, mas essa música é muito alta pra mim cantar, né? Eu não consigo chegar no tom dessa música direito. Vou ficar gritando pra cantar essa música. Aí eu pensei, pô, bem que podia ter um site na internet de cifras que modulasse o tom, mudasse o tom, mostrasse os desenhos dos acordes, né? Na mesma conversa, eu falei, peraí, eu sou programador, eu posso fazer isso. Eu não quis nem mais ouvir ele. Desliguei o telefone, comecei a trabalhar em cima dessa ideia. De pegar uma letra, e foi a letra de Beautiful Day do U2, e começar a trabalhar em cima das cifras dela. Ou seja, transformar um texto em algo interagível, né? Ou seja, onde você consegue interagir com a cifra mudando o tom. Aí depois eu quis botar os desenhos de acorde, cifras para canhoto, cifras simplificadas. Não quis mais parar de trabalhar naquilo. Quis que fosse uma coisa incrível, né? Variações dos acordes. E aí, quando eu lancei isso, foi tipo um fenômeno na internet, porque nenhum site no mundo tinha isso. Tinha modulação de tom e mostrava os desenhos de acordes. Nenhum do mundo. Foi tipo, todo mundo começou a acessar ao mesmo tempo. E não tinha o nome cifras.com.br. O nome era uma coisa que eu tinha um pouco de vergonha. Tocando.com.br. Você sabe já sei o que você pensou, né? Tocando.com.br. Imagina, Pedro, qual é o nome do seu site? Tocando.com.br. Que isso, hein, Pedro? Então, falei, caramba, eu precisava de outro nome, né? Aí eu fui lá, pesquisei por esse nome, cifras.com.br, e vi que era um domínio que estava para venda. E eu comprei R$2.600 na época, R$2.400. Não lembro, R$2.600 na época. E o cara ainda tentou me vender o domínio letras.com.br, que era dele, né? E eu falei, não quero não, eu queria me vender pelo mesmo preço. Não comprei por R$2.600, mais pra frente acabei comprando por R$100 mil, aquele mesmo domínio, né? Porque o cara não tinha pagado o domínio, ele perdeu o domínio, foi para processo de liberação, outro cara pegou e me vendeu, um coreano foi e me vendeu por R$100 mil. Isso é outra história que eu posso contar em outro vídeo, né? Isso foi um case de insucesso meu. Bom, mas aí o Tocando virou cifras.com.br e aí teve aquele acesso direto impressionante. Porque é uma palavra fácil de você digitar, né? Então o acesso direto era muito grande, não precisava passar por mecanismo de busca totalmente, né? Lógico que as pessoas procuravam mecanismo de busca, mas na época não era tão simples você ser encontrado por mecanismo de busca. Não é como hoje, tá? Que o Google tá sempre crawlando, tá sempre buscando novos sites na internet. Na época você tinha que cadastrar teu site no Google, era outra coisa, entende? A gente comemorava, cada 1.000 acessos a gente comemorava pra caramba. Se a gente tinha 2.000 acessos no dia, a gente soltava fogo. Aí no outro dia a gente tinha 4.000, de repente a gente chegou a 10.000 acessos. Era uma coisa impressionante, a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu e a Andressa, a gente pulava pra caramba, né? De felicidade. Tá acontecendo. Mas não dava dinheiro, não tinha nenhuma monetização. Hoje, por exemplo, eu não consigo pensar em fazer um site sem botar, por exemplo, Google AdSense. Na época não tinha isso, cara. Não tinha Google AdSense na época. Só pra você ter noção, não tinha Google AdSense. Então, cara, eu tentava buscar outros patrocínios, mas nem pensei na hora. Na hora eu queria que o site fosse acessado. O meu maior objetivo era que as pessoas gostassem do site. Então eu me comunicava muito, botava algumas mensagens ali, era coisa bacana demais. Aí descobri o primeiro patrocínio ali, que foi o Mercado Sócios. Quem é que de vocês lembra do Mercado Sócios? Comenta aqui. Eu digo pra vocês, foi o Mercado Sócios, programa de afiliados do Mercado Livre, que transformou o Mercado Livre na potência que é hoje. E eu falo isso, cara, com toda certeza do mundo. Eu tenho certeza que quem é webmaster, coisa das antigas, né? Mas quem é criador de conteúdo de site da minha época, vai concordar com o que eu tô falando. Vagalume, Cifra Club, todos esses caras entraram nessa onda e fizeram o Mercado Livre ser o que ele é hoje. Certeza, cara. Certeza. Aí, cara, descobri o AdSense, comecei a ganhar dinheiro com o AdSense, mesmo trabalhando, né? Trabalhava ainda na GE. E comecei a ganhar dinheiro. Só que a programação do Cifras não estava bem feita. Estava mal feita. Então, o que acontece? Eu coloquei o site num servidor, ou seja, num computador, com outros sites lá dentro de outras pessoas. Tinha outros sites dentro do mesmo computador, né? Não era um servidor dedicado a mim, ou seja, só pra mim. Não, isso é um conceito que fui descobrir depois. Era um share hosting, né? Era um servidor compartilhado com outros sites. Então, o que acontecia quando o meu site tinha muito acesso? O que você acha que acontecia com os outros sites? Tombava todos os outros sites. E aí, o que acontece? O provedor acabava me quicando, me expulsando ali. Então tinha muito problema, o site travava, o site era lento pra caramba no começo, muita gente acessando. Então eu não usava, por exemplo, artifício de cache. Não tinha cache. O que é isso, cache, Peter? É você não precisar usar banco de dados pra você colocar a interface do site, né? É como se fosse um print screen do código inteiro ali. Então não pega banco de dados, não pega programação. Já acessa direto o que tem que ver. Então ficava sempre mexendo, sempre acessando totalmente o CPU, né, do servidor. Então isso tombou o site várias vezes. Então eu tive que aprender na marra, assim, tipo rápido, a todos os mecanismos de cacheamento, coisa que eu não pensava na época. Cacheamento. Como é que eu vou pensar em cacheamento sendo programador de Basic ou Clipper? Não pensava nisso. Então isso é uma estratégia que a gente pensava pra site, né?
Coisa que hoje em dia, cara, você tem com um clique, ou seja, toda programação já é feita pra isso, né? Você não precisa nem se preocupar com isso. Ok, aí eu comecei a ganhar dinheiro. Só que aí eu tive a ideia de pegar esse site e simplesmente traduzir tudo que tava em português pra inglês. As letras eu não preciso traduzir, concorda? As letras, mesmo que o cara queira, mesmo que um gringo queira ver Djavan, vai ter que ser em português. Então eu só me preocupei em traduzir o site em si, não as letras, não as cifras. E criei o icortes.com. Aí o icortes tinha muito pouco acesso. Não tinha muito acesso, tinha, sei lá, 2 mil acessos por dia. Comparado com cifras, era quase nada. E aí um dia eu precisei de dinheiro, e aí eu resolvi fazer aquele site icortes vender assinatura, ou seja, para a pessoa acessar todo o conteúdo completo do site, tinha que pagar uma assinatura mínima por mês. Na época era $1,99 por mês. Aí eu pensei, o que tem? O máximo que vai acontecer é eu perder os 2 mil acessos. Entende o que aconteceu? O máximo que ia acontecer é eu não ter resultado. E depois, qualquer coisa, eu tiro as assinaturas e volto para os 2 mil acessos. Agora não estava me dando dinheiro nenhum. Falei, vou tentar. É uma coisa que eu vou tentar. Isso foi em 2003. Fiz o site, vender assinatura, terminei a programação à noite. Fui dormir. No dia seguinte, acordei, tinha uma venda lá de assinatura e eu não acreditei que aquilo fosse real, galera. Eu não acreditei que aquilo não é possível. Já teve gente comprando, ou seja, era uma outra fonte de renda que não viesse pelo AdSense. Então eu tinha um site vendendo com AdSense pra caramba, outro site com AdSense, que era o icortes, e com venda de assinatura. Aí o que eu fiz? Comecei a programar outros tipos de serviços. Videoaulas, playlists para as pessoas fazerem ali dentro. Tinha muita coisa, né? Muitas coisas para a pessoa que pagava teria acesso ali dentro. E aí começou bola de neve, uma assinatura atrás da outra, começou renovação. E eu vendo assinatura até hoje. Então, o Cifras, que na verdade também é o icortes, hoje é o maior faturamento que tem, o braço de maior faturamento que tem das empresas, da minha empresa, né? Então, funcionou super bem. E galera, o pulo do gato tá aqui. Isso tudo que eu falei pra vocês, eu pensei há mais de 20 anos atrás. Tô falando de 23, 24 anos atrás. Agora o cenário mudou, mas mudou demais. E até pra fazer um site é muito mais fácil. Coisa que eu demorava 1 ano, de verdade, vou falar pra vocês, vão falar que é mentira. Coisa que eu demorava 1 ano, você faz aí, cara, em 20 minutos. Isso porque eu tô falando que você vai fazer, vai refazer, fazer de novo, não muda isso, muda aquilo. Você faz muito mais rápido. Se eu tive que ficar meses pra ter a primeira versão, você só vai precisar de uns bons minutos. É que no exemplo que eu vou dar aqui agora pra você, eu já tenho a ideia. Mas hoje em dia, com a IA, você tendo a ideia, já tem 80% do serviço feito. Porque como a inteligência artificial, quem cria isso pra você, né? Todo o seu trabalho é muito mais criativo, muito mais voltado ao empreendedorismo do que qualquer outra coisa. Então bora ver como seria a criação de um site como o icortes ou Cifras, feito pelo Horizons da Rocha. Se liga só, vou fazer a mesma coisa que eu fiz em meses de trabalho, mas tipo, árduo, agora com vocês. Bom, para isso vai ter que ir no link que tá aqui na descrição, criar sua conta na Rocha, escolher um plano que eles oferecem e criar a tua conta, ok? Mas ó, antes de você achar que custa uma fortuna, clica no link que tá aqui na descrição. Clica pra você ver. Você vai descobrir que você pode criar um site que vai colocar no teu bolso milhares de reais por mês com o mesmo valor de um hambúrguer com Coca-Cola. É surreal. A depender do plano que você escolheu, já vem até com domínio grátis, tudo certinho, pra você ter o site rodando em poucos minutos. Ou seja, seu site já vai estar acontecendo, já vai estar rodando. É realmente tudo você precisa num lugar só, galera. Eu sei que essa frase é meio clichê, né? Tudo você precisa num lugar só, né? Mas é, tudo que você precisa num lugar só. Ah, Pedro, mas eu não sei programar, não sei criar site, não sei fazer nada. Aí é que mora o X da questão, cara. Você sabe escrever? Escrever você sabe. Porque você escreveu isso agora. Porque com o Rocha Horizons, tudo que você precisa pra ter um site, um web app, é escrever um prompt de comando e deixar a IA fazer o resto pra você. Eu quero um site que bote as cifras nas letras de música, que mostre os desenhos de acorde, que faça a modulação de tom. Exatamente isso. É claro que depois a gente tem que ir ajustando, melhorando o site e tal. Mas tudo isso pode ser feito com mais prompts pra IA da Rocha, que cuidar de tudo. É como se a IA da Rocha fosse o seu programador. Olha, faça isso, faça aquilo. Você tá falando lá com, tipo, o Peter. O Peter é o seu programador, só que ele é a IA agora, entende? Tá, vamos lá que eu não vou mais falar, eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá, aqui na minha tela. Bom, depois de você fazer tudo aquilo que eu falei de criar sua conta, escolher teu plano, você vai estar aqui nessa tela inicial da Rocha e vai clicar ali no canto em Horizons. Olha lá. Automaticamente vai abrir uma nova aba com uma caixa de texto pra gente escrever a nossa ideia pro Horizon, ok? Vocês lembram que eu falei, né? Como a IA cuida dessa parte mais operacional, a gente tem que ser a parte criativa, a mente pensante, a mente empreendedora para ter boas ideias. Então você tem que passar um prompt bacana pra IA. Como eu tenho uma ideia que deu certo, eu só vou replicar aqui para mostrar para vocês quão fácil é fazer isso. O meu prompt vai ser o seguinte, vamos lá. Cria um site de músicas com letras e partituras para as pessoas tocarem com violão, guitarra e outros instrumentos. Design moderno, com cor azul e branca. Bom, geralmente a IA vai devolver esse prompt com algumas perguntas prévias que vão ajudar a construir melhor o seu site ou o seu web app. Aí só precisa escolher entre as melhores opções ali e mandar as respostas para a inteligência artificial, só isso. E aí, cara, é só a gente esperar e ver o resultado. Se liga, vamos lá. Ó, o negócio é rápido, mas
Prepara uns 15 ou 20 minutinhos aí pra esperar a IA trabalhar. Tudo depende do site que você quer também, concorda? É tipo um programador a jato, Clark Kent trabalhando pra você. Ó, esse que eu vou mostrar pra vocês, sendo honesto, levou meia hora. Mas tá aí. Só com um prompt ele tá pronto. Galera, olha a qualidade disso aqui na minha tela. E isso que eu pedi com um prompt simples, cara. De verdade, cara. Eu posso simplesmente ir pedindo mais coisas, adicionando novas features aqui, tipo outras abas, novas funcionalidades, uma porrada de coisas pra deixar o site mais maneiro, com mais, né, opções para os usuários. Mas se liga, cara, mesmo com prompt simples, ele criou um site inteiro. Botou umas músicas aqui, tem os acordes, dá pra aumentar ou diminuir o tom e tem mais umas outras coisas também. Cara, eu não tô acreditando nisso que eu tô mostrando pra vocês, cara. Tipo, classificação da música é intermediário, fácil, avançado. Olha isso, cara. Olha isso. Gênero, tem gênero das músicas. Até os instrumentos daquela música. Se a gente entrar ali, vai perceber que até o botão de aumentar o tom não tá funcionando, né? Aí o que a gente faz agora? Manda um prompt e pede pra ele corrigir isso. Se eu quiser, posso pedir pra botar uma versão simplificada da música, ou então uma miniatura do YouTube com a música rolando pra galera ouvir enquanto toca. Cara, sei lá, cara, dá pra ter várias ideias aqui, galera. Foi o que eu fiz no site Cifra. Você pode copiar o site Cifra e fazer igual, né? Eu não sou dono da ideia. O melhor de tudo é que você só precisa escrever e a parada vai ser feita pela IA. Galera, é muito completo isso. Tipo, completo demais. Eu tô abismado com essa parada aqui na minha frente. Imagina se eu fizer mais uns 5 prompts focando em melhorar esse site. Sabe quanto tempo eu demorei pra ter algo parecido, como tipo o meu site Cifras naquela época? Meses. Se eu considerar o tempo de aprender, ter a ideia, botar em prática, corrigir os bugs, putz, cara, a coisa escala ainda mais. A gente tá falando de anos. Eu vou deixar esse site aqui na descrição pra vocês não verem só na minha tela, mas eu quero que vocês cliquem no link pra vocês verem esse site que eu fiz. Tá aí pra vocês verem, ok? Eu acho que dessa forma vocês vão ter mais dimensão do que dá pra fazer, visualizar legal as possibilidades que a gente tem hoje em dia, ok? E aí, o que você faz com esse site funcionando? Você vai no Google AdSense, faz um cadastro no Google AdSense, que é de graça, espera eles aprovarem, pega os códigos, joga dentro do teu site aqui, nas páginas, aqui todas as páginas que você puder, e pronto, você começa a ganhar a cada visualização que você tiver. Simples assim, sem aparecer, só colocando novas músicas. Galera, na boa, o que eu preciso fazer mais pra vocês? Vocês querem aula completa sobre isso? Porra, na boa, eu trago. E não esquece, a Rosca tem tudo que a gente precisa pra criar esse site e botar no ar pra rodar. Desde domínio até IA, que cria o site, faz toda a parada funcionar. Os caras ainda têm suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e uma penca de outras funcionalidades. Tipo, pra não ter dor de cabeça nenhuma pra você. O link tá aqui na descrição, corre lá, faz teu site. Quero ver teu site no próximo vídeo, hein, cara? Tamo junto sempre, obrigado, galera, de coração por esse vídeo aqui. Um pouquinho de história pra vocês, sempre legal ter esse tipo de conversa com vocês. Se vocês quiserem mais, hashtag site aqui embaixo. Eu trago mais histórias de site, mais treinamentos de site pra vocês, ou ideias de site. Tamo junto, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!